é real? É baseado em relato real de ter uma luz e essa luz, o tipo de um raio trator, assim ou não? A luz elevando a pessoa, porque você falou agora em teletransporte, a pessoa desaparece aqui e aparece dentro da nave. Isso. Mas tem também aquele tipo raio trator que vai Tem, levando. tem, exatamente. O objeto, eu vou até pegar uma foto aqui para a gente ter uma ideia do que seria esse raio trator. Tem várias fotografias aqui, algumas de dia, mas eu vou pegar uma específica de noite. Essa aqui. Essa aqui foi feita por um médico em Dom Bosc, Danslevar, na França, em 1974. E ele mostra aqui esses cones de luz sólida, que é o raio trator, por Tá. onde eles raptam as pessoas e às vezes o ser também desce por aqui. Esse tipo de trator ele foi muito descrito naquele filme Fire and Sky, Sei, do assisti. Travis Walton, Fogo Fogo do no céu, Céu, Fogo é. no Céu. Esse filme ele foi baseado em fatos reais. Eram dois amigos que estavam na montanha, não era? Não, o Travis Walton é um lenhador, ele estava com vários amigos e eles voltavam de um dia de trabalho Tá. e estavam ali na floresta, na região de Snowflake, e de repente, na volta, eles viram um objeto estranho, parecendo uma espécie de diamante, em cima dos pinheiros, assim. E aí o Travis simplesmente saiu do carro e começou a andar em direção daquele objeto. E os amigos dele, volta, 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 né? Já prevendo alguma coisa de ruim que poderia acontecer, e aconteceu mesmo. Ele tomou um raio desse, e na hora que ele tomou o raio, ele foi levantado do solo, e aí ele caiu no chão, e os amigos não ficaram lá para ver o que tinha acontecido. No momento que aconteceu isso, eles pegaram e foram E embora. Dentro da fugiram. caminhonete, fugiram, foram até a cidade. Uns queriam voltar, outros não queriam, mas quando chegaram na cidade, resolveram voltar. Só que quando voltaram no local, o Travis não estava mais. E aí eles voltaram para a cidade e comunicaram o xerife, né, a polícia ali. E aí falou, ó, aconteceu isso, isso, isso. A polícia desconfiou que eles pudessem estar macomunados ali num assassinato e Ah, teriam escondido o corpo. E aí o que aconteceu? Entrou, inclusive, um policial de outro condado para entrevistar essas pessoas num detetor de mentiras. E todos passaram como se estivesse falando a verdade. entendi. E aí, depois de 5 dias, o Travis apareceu de novo próximo a um posto de gasolina. Ele estava nu. E aí tem toda uma história que aconteceu. Ele foi levado para dentro da nave, passou por algumas experiências. E aí No eles filme mostra, resolveram inclusive, né? fazer o filme Fogo no Céu, né? Fire and Sky. É. Por que Então é um fato real. Sim, Real. sim, esse filme aí eu vi faz um tempo já, né? Uns Eu 20 anos, conheci, eu talvez. conheci o Travis em 3 oportunidades que ele teve no Brasil em congressos, né? Já participei de vários congressos nacionais, internacionais, e num desses congressos ele contou, a gente tava assim, né, num papo descontraído tudo, ele tomando um refrigerante tudo, e você via que conforme ele ia relatando aquela experiência traumática que ele passou, que realmente ele ficava meio incomodado porque ele começava a relembrar detalhes do que Da aconteceu com ele, experiência, né? daquela experiência Então, mas ele bem lembra, né? estranha. Porque tem gente que só lembra com Ele lembra, hipnose, alguma coisa, né? ele lembra de parte, Ah, tá. mas grande parte, porque foram 5 dias desaparecido. Então, muitos dias ali há um lapso Então, de memória que ele lapso de não tempo, de tempo e de memória mas também, porque está bloqueado dentro da memória dele, ele não consegue lembrar, nem com hipnose, que ele ah, é? já fez hipnose, conseguiu liberar algumas etapas do que aconteceu, mas não tudo. Mas não tem um papo também que às vezes o tempo passa diferente? Por exemplo, a pessoa sumiu durante, sei lá, 15 minutos, mas ela teve a impressão que ficou dias na nave, assim, que esse lapso de tempo é uma coisa Tem, que o tempo é diferente, né, na passagem. tem um caso que aconteceu em 3 corações, dentro da ESA, Escola de Sargento das Armas, que inclusive foi a instituição ali o órgão do Exército que capturou o ET de Varginha, né? Só que esse caso que eu tô falando Ai, foi em 1962, tá. com um mineirinho lá. Foi pesquisado pelo Birajara Franco Rodrigues. E existem casos que
passam vários dias e a pessoa pensa que passou 15 minutos. É. E tem casos que passam 15 minutos e a pessoa ficou vários dias lá. O contrário, tem um caso também chileno, que é bem conhecido, que a pessoa passou 15 minutos fora e voltou com barba de 5 dias. Ah, então, é isso que eu tô falando. Porque... Entendeu? Então tem uns casos bem interessantes que, assim, o tempo como nós conhecemos, dentro de uma nave dessa, ou quando está numa situação ufológica, uma abdução, alguma coisa assim, geralmente passa diferente. Não existe... É explicado até pela lei da relatividade do Einstein, que quando você está na próxima ou a velocidade da luz, o tempo passa muito mais devagar. É o lance até foi explicado aqui, né, dos gêmeos. Um gêmeo viaja à velocidade da luz, quando ele volta ele está mais novo do que o gêmeo que ficou aqui na Terra, né? Exatamente. Então o tempo ele é diferente. É relativo. Quando você está dentro da nave ou fora da nave. E essas outras fotos aqui? Então, aqui tem algumas fotos diurnas, né? Essa aqui foi tirada no México. Só trouxe para você ilustrar, você ter alguma ideia 94. do fenômeno. Esse 94. Tá. Aqui uma outra fotografia tirada em Vancouver, no Canadá. Década de 80. Itália, né? Então, objetos metálicos, né? Aqui em Ungay, Peru, uma foto mais antiga, de 67. E logo depois houve um terremoto lá, e inclusive a pessoa que tirou a foto veio a falecer junto com milhares de pessoas. Foi um grande terremoto que ocorreu nessa região aí de Ungay, né? Havaí. No Peru. Havaí, aí foi uma fotografia tirada por um japonês, e ele não viu na hora esse objeto. Ele estava fotografando, o foco dele era a festa. Entendi. Era a dança das Havaianas. E aí apareceu esse objeto. Essa foto ela foi analisada também, foi dada como autêntica. Uma foto em Kapiolari Park, no Havaí. Aqui são fotos noturnas. Você pode ver, durante o dia, geralmente são objetos metálicos, né, que tem um formato definido, mas durante a noite, geralmente o que a gente vê é o ar ionizado. Ar ionizado? Isso. O ar ionizado em volta da estrutura. O que causa essa ionização é provavelmente a propulsão, alguma coisa da nave ali. Então o que a gente vê? Às vezes a gente vê um formato aqui, ó. Tem um halo de luz? Esférico, tá vendo? Esférico, mas dentro tá o objeto. Isso daqui não é objeto, isso aqui é o objeto, ar ionizado. Tá. Ionização do ar. De 91 isso daqui. Esse é de 91, lá no México. Aqui foi, eu tava México presente, parece muito lá no México, parece, né? Demais lá. Será que tem a ver com as civilizações antigas? Então, é uma hipótese, maias, né? É uma hipótese, mas não dá para se afirmar que seja, né, realmente isso. Mas é uma região que tem muito vulcão ali também, e às vezes são observados objetos voadores não identificados nos vulcões ou ao redor daquelas áreas. Aparecida do Norte, isso aqui. Então, esse aqui eu tava junto, eu fui fazer uma vigília porque o Estadão, ele fotografou OVNIs nessa época lá, em 95, e aí que saíram as fotos, a gente pegou uma equipe de pesquisa de campo, fomos para a região e o Jamil, que é do nosso grupo, fez essa fotografia de um objeto. Eu estava junto, vi esse objeto voador não identificado lá, e depois o Claudeiro Covo, que era um analista de fotografias, hoje ele já é falecido, e era super respeitado, né? Ele chegou a analisar a foto e deu como autêntica. Era um objeto em formato de disco, mas que tinha várias luzinhas, né? Coloridas na sua estrutura. Você pode ver que tem uma espécie de estrutura discoidal. Edson, quando você fala que foi feita a análise não é para ver se isso é um disco voador, é só para ver se a foto não foi maquiada, foi ela. Isso, exatamente. Se não tem truque digital, dupla exposição, montagem, efeito coma, que seria reflexo. E o lance de dupla exposição, né? O cara fotografa um céu e depois fotografa uma coisa luminosa e junta os dois na hora do dia. Hoje, com as câmeras digitais, tá mais fácil. Tem programas, o Exif, por exemplo, alguns programinhas, que você consegue ler as informações técnicas da fotografia, e aí você pega o cara no pulo também. Né, se ele estiver mentindo, às vezes o cara pega no Photoshop lá, tira uma foto de uma lâmpada assim, e dá uma escurecida, dá uma camuflada, só que no histórico da foto
interno vai constar todos esses dados. Por isso, quando eu peço para alguém que me manda uma foto ou filme para analisar, eu peço para mandar a foto original e, de preferência, se for câmera digital, a primeira foto anterior e a primeira foto posterior. Porque aí você vai ver ali a sequência fotográfica, o que estava acontecendo. E junto com a história que a pessoa vai te contar, você vai ter uma ideia. Porque se a pessoa está querendo, por exemplo, fraudar alguma coisa, ela pode, de repente, fazer alguma coisa e tirar várias fotografias e aproveitar e mandar para você só aquela que ela acha que ficou melhor.